1 Coríntios capítulo 2, eu vou ler o versículo 14. Ora, o homem natural não entende, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu vou fazer uma explanação, vamos dizer assim, que possa sustentar, pavimentar aquilo que depois eu quero compartilhar com vocês, que é uma verdade espiritual. Nós vamos compreendê-la a partir de uma coisa muito natural que aconteceu na história do rei Davi. Tá? Eu quero falar sobre Sião, mas desde já, para você que vai assistir depois, e para nós aqui, não estou falando desta congregação. Existe uma igreja que é a igreja Sião. Entendeu? Existe uma igreja que é a igreja Sião. Não se trata de nomes de placas de igrejas. Porque existe igreja Monte Sião em Caxias, existe não sei onde, né? A Minas Gerais tem, em outros lugares tem. Eu estou falando da Sião que está no coração de Deus e como que você e eu podemos fazer parte dela. Ficou claro isso, gente? Isso tem que ficar bem claro para nós, porque como eu vou falar em algumas outras ocasiões sobre Sião, sobre o Monte Sião, que ninguém pense que é um grupinho que vai se fechar e que é isso. Não é nada disso, tá? Não é nada disso, por favor. Então estejam bem cientes desse ponto. E me acompanhem, por favor, porque nós vamos ver alguma coisa agora. Romanos 15, versículo 4. Veja lá o que diz. Diz assim, ó. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Primeiro ponto. Tudo que foi escrito para nós. Muito bem. Versículo, Colossenses 2, versículo 16. E depois de ter falado que o Senhor Jesus Cristo rasgou o escrito de dívida, cravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, que era no 15, no 16, ele fala assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, porque são sombras, diga sombras, sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, se você juntar esses dois versículos, você vai entender que tudo, desde Gênesis em diante, tudo é para nosso proveito, é para nós recebermos, entendermos, abraçarmos e vivermos. Amém? Claro até aqui? Muito bem. Então, agora, nós vamos ver como é que Davi conquistou a cidadela de Sião. Porque, assim, deixa eu fazer contextualizar aqui. Davi tinha sido chamado, né? Ele foi ungido, ele foi chamado, ele foi para a batalha contra Golias, né? Ele ficou lá pelos exércitos e tal, a questão toda foi indo, ele foi consagrado rei em Hebrom, mas depois de um tempo ele acreditou, e por direção de Deus, ele quis conquistar Jerusalém, porque Jerusalém, fisicamente falando, Jerusalém era mais ou menos o centro da nação ali, do Estado. Né? Então era um local apropriado, mas tinha outra coisa a mais, que ali Deus tinha escolhido para colocar o nome dele. Então Davi, movido pelo Espírito de Deus, se encaminhou para conquistar Sião. Só que Sião era uma fortaleza dos jebuseus. Tanto que Josué, quando ele foi conquistar a terra, ele não conseguiu conquistar Jerusalém. Por quê? Porque os jebuseus estavam lá. E ficaram lá. Mesmo quando foi que o povo saiu do Egito e foi para a terra prometida, não conseguiram. E Davi, ele disse, não, é lá que nós vamos ter que colocar, então, né, o governo. E aí ele foi para lutar. E quando o rei dos jebuseus soube, ele zombou de Davi.
Ele disse, é melhor a gente ler. 2 Samuel 5, vamos do versículo 5 até o 8, que daí depois eu fico mais livre para conversar com vocês um pouquinho. Veja lá o que diz. Em Hebrom, reinou sobre o Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, aí reinou 33 anos. Né? Quem entender, né? Quem entender, faça as relações, vamos adiante. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi, dizendo, veja o que eles falaram, não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Quando ele falou, os cegos e os coxos te repelirão, ele estava dizendo, Davi, quem tu pensa que tu é? Com esse teu exército michuruca, tu acha que tu vai nos conquistar? Nós vamos mandar contra ti os cegos e os coxos e eles não vão te deixar entrar. Foi isso que o rei dos jebuseus falou. Vamos lá. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira os coxos e aos cegos, e a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. O que acontecia? Os jebuseus eles estavam muito tranquilos, achando que eles estavam bem protegidos, mas eles tinham um canal. E um canal assim de difícil de andar nele. Eu vi, no YouTube tem. Se você entra lá com a Aline em Israel lá, você vai encontrar o canal pelo qual Davi conquistou a cidadela de Sião. É realmente um lugar apertado, estreito, sabe? E que a pessoa quando entra ali não sabe onde eles não sabiam onde ia dar. Mas quando eles entraram, eles acabaram dentro da fortaleza, entende? Então, era um lugar que, presumivelmente, pelo inimigo, estava bem protegido e não tinha nada, né? Não tinha possibilidade de Davi entrar aí, certo? Então, eles queriam dizer, o rei dos jebuseus queria dizer, Davi não entra aqui, não entra. Eu vou mandar os mais fracos do meu exército, né? E Davi disse... O que Davi disse aqui? Davi disse, naquele dia, quem ferir aos jebuseus, chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. E ele diz no versículo 8, por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. Aí você fica pensando, mas Davi, por que você odiou tanto, né? Não teve que lutar contra os cegos e os coxos aí, mas fez uma profecia, liberou uma palavra profética. Porque ele disse, nem cegos e nem coxos entrarão nessa casa. E aí, se você for ver lá no Antigo Testamento, tudo isso é preâmbulo, tá? Depois nós vamos orar. Se você for lá no Antigo Testamento, em Levítico 21, você vai encontrar... a lei do sacerdócio, do levirato, que Deus, pela sua santidade, sombra das coisas que viriam, nós podemos até fazer a relação aqui, ele disse que as pessoas que fossem coxas, que fossem cegas, que tivessem alguma dificuldade, não poderiam oferecer sacrifícios. Presta bem atenção. Eles podiam comer dos manjares, eram considerados... né? Mas não para entrar e oferecer sacrifícios. E isso aqui fecha um pouco com aquilo que no Antigo Testamento muitas pessoas não entendem, e quando o Senhor Jesus Cristo, também aquela mulher com um fluxo de sangue tocou em Jesus, né? Muita gente não entende. Por que ela ficou com medo? Porque a morte não compactua com a vida não compactua com a morte. Então, quando tem sangue escorrendo, é sangue morto, e Deus é vida. Então, né, isso é uma sombra dizendo para nós que morte e vida não andam juntas para os filhos de Deus. Amém? E estes, com essas deficiências, o Senhor diz lá em Levítico 21, deixa eu ver se eu consigo abrir rápido aqui os versículos anteriores. Deixa eu ver o que eu acho que eu tenho aqui. Não, mas se você for... Vamos lá, Levítico 21. Eu tenho aqui. Só um minutinho, me dê só um minutinho que eu me acho aqui. Ele fala
no primeiro versículo, ele diz aqui, ó, versículo 17, 17. Ninguém da tua semente nas tuas gerações em quem houver alguma falta se chegará a oferecer o pão de seu Deus. Quer dizer, não vai fazer o serviço sacerdotal. Tá? Por quê? Por causa exatamente da santidade e da perfeição de Deus. Então, isso aponta para o Novo Testamento, para nós, que a santidade de Deus, quando você e eu tocamos Jesus, nós não contaminamos Jesus. Tá? Fica bem claro isso. Mas essa diferença precisa nos alertar para o fato de que um dia nós vamos morar para sempre com Ele e nós devemos estar semelhantes a Ele. Porque não para sempre compactuará a santidade com o pecado. Deus é benigno, misericordioso, Ele demora, Ele é longânimo, né? A mesa, todos podem participar da mesa. Quem decidiu, eu quero seguir a Jesus, pode participar da mesa. Mas o reino, mas morar em Sião é outra coisa. Morar em Sião é exclusivo, não é inclusivo. Então, inclui tudo, inclui todos, vem todos. Porém, no reino, há exclusividade. São os moradores de Sião que habitam no reino. São os moradores de Sião que participarão das bodas do Cordeiro. São os moradores de Sião que participarão da delícia de estar na presença do Rei. Estão me entendendo? Então, assim, tem um versículo, eu não sei onde está, não me lembro, que diz: todos os cantores dirão, eu nasci ali. Né? Então, quando você nasce, quando entrega a vida a Jesus e que você decide andar com o Senhor, permitir que Ele faça uma limpeza na sua vida, você está se candidatando a entrar pelo canal. Entendeu? Entendeu ou não? O canal estreito, apertado. Davi foi. E o rei disse assim: olha, mas os meus, nem vou mandar meus soldados para ti, vão mandar os coxos cegos daqui de dentro, e eles vão acabar contigo. Mas o Joabe, que foi o capitão, que foi na frente, ele disse: eu vou. E os outros foram atrás, e foram se espremendo, foram entrando. Ó. De Sião, Salmos 87:5. E de Sião se dirá: este e aquele homem nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. Então, nós queremos que a Jerusalém celestial venha descendo e queremos ser cidadãos de Sião. Amém? Amém? Então, o que nós podemos entender? Então, tá muito bem, tá, entendi. Você me disse. Todos entenderam aqui? Sim? Então, como é que eu vou aplicar para a minha vida? Muito bem, Davi disse, e Davi é uma figura de Cristo, nem cegos e nem coxos entram aqui. Aqui que ele estava falando, em Jerusalém, em Sião, certo? Vamos ver sobre cegos. Efésios 4, 17 e 18. Para vossa alegria, estou quase terminando. Esse assunto eu vou ir bem pingado, tá? Bem pingado, bem pingadinho, para a gente entender bem. Veja lá. Digo isto e testifico do Senhor, para que não andeis mais como andam e também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Quem são os cegos, então, que Davi disse que não iam entrar em Sião? São aqueles, versículo 17, são aqueles que andam tateamos como cegos. Tateamos como cegos. O entendimento não está iluminado pela luz de Cristo. O apóstolo Paulo diz: eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam entender, né? Nem sei onde está esse versículo, glória a Deus e aleluia. Mas foi o apóstolo Paulo que falou. Eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, porque nós lemos lá no princípio que aqueles que são naturais, eles não entendem as coisas do Espírito. Aqui ele está dizendo: testificam no Senhor, não andem mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente.
Tá? Vaidade significa coisas de nenhuma utilidade. Tá? Não é vaidade se a mulher pinta os lábios, não é isso. A vaidade aqui significa coisa que não é útil para a vida eterna, seja o que for. Tudo que não é útil para me levar a amadurecer é uma vaidade. Certo? E o versículo 18, ele diz, né? Entenebrecidos. Mas eu acho que é aos Efésios que ele fala. Aos Efésios? Eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Elas vão procurar depois. Mas guarda isso. Efésios 1, 18. Não estou tão ruim assim. Eu atirei por perto, viu? Tu viu como é que é? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, cego não entra em Sião. Aí você diz assim, mas o que é que eu faço? Oro. Eu entro no lugar... porque aqui, nós lemos aqui, entenebrecidos no entendimento. As trevas no entendimento é por causa da dureza do coração. Jesus disse, os discípulos disseram assim, por que você fala com eles só por parábolas? Ele disse para que eles não entendam. Porque eles ouvem de má vontade. Sabe aquela pessoa que você fala, ela fica revirando os olhos, olhando para os lados? Aí você diz, não, vou parar de falar, por quê? Né? Ouvem de má vontade. E para esse, Jesus fala só em parábolas. Eles não recebem a luz de Cristo para entender as riquezas do mundo espiritual e as riquezas da nossa herança. E da glória que tem aqueles que são habitantes de Sião, enquanto moram na terra. Foi clara? Então, essa questão de ter o entendimento entenebrecido faz o cego. E o cego não entra em Sião. Não entra em Sião. E nós estamos com um sério problema, principalmente muito aqui no Ocidente, porque assim, se nós buscássemos com fervor o que muitos irmãos do Oriente estão buscando em conhecimento da palavra, em vida dedicada, em oração, em clamor pela presença de Deus, nós estaríamos muito diferentes. Mas o que acontece com a igreja em geral? Em geral, tá, gente? Tem exceções, por favor, tá? O que acontece em geral? As pessoas estão acomodadas. Tudo tá bem. Eu entreguei a vida para Jesus e tudo bem. Né? Mas quem entregou a vida para Jesus precisa saber, é aí que começa a guerra. Porque o inimigo não quer que você saiba quem você pode ser em Deus. Então ele quer te destruir antes que você entenda quem você é em Deus. É sério isso, né? Eu disse que eu ia terminar, mas acho que eu vou espichar um pouquinho mais. Vamos lá. Então, os cegos é isso, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância. Ignorância aqui não é que o cara é grosso. A ignorância aqui é falta de conhecimento. Então, falta de conhecimento por quê? Por causa do coração duro. Por causa do coração que não ouve de boa vontade. Então, esses, infelizmente, né, a única coisa que podemos fazer por eles é a intercessão. Tá bom? Certo? Então, cegos, essa é a questão. E os coxos? E os coxos, pastora? Como é que é essa história? Bom, os coxos, vamos lá para 1 Reis, capítulo 18. Um homem de Deus, ele repreendeu os coxos. E a repreensão que ele fez aos coxos serve para nós entendermos, estou falando aqui. E se servir para alguém também, glória a Deus e aleluia, né? Aqui diz assim, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor, aí o Senhor deve ser ou Jeová ou Elohim, se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Mas o povo não respondeu nada. Muito bem, o que esse texto da primeira aliança nos ensina para nós? Elias, ele disse assim, se ele é Deus... Agora aqui um alerta para vocês. O Senhor Jesus ensinou a orar assim, Pai nosso que estás nos céus. Amém? Amém?
Diga, o Pai é nosso. O Pai não é meu, é nosso. Muito bem. Agora, Deus, você não pode dizer o nosso Deus. Porque se você disser o nosso Deus para alguém que não entregou a vida para Jesus, ele vai dizer, não, o teu Deus é esse, o meu Deus é outro. Então, só há um Deus. Só há um Deus. O Deus vivo e verdadeiro. O único Deus vivo e verdadeiro. Aquele que criou os céus e a terra. E a palavra de Deus diz que o Deus que não criou os céus e a terra desaparecerá debaixo deste céu e de sobre esta terra. Então, quando você falar, fale Deus. Nosso Deus. O meu Deus. Tá, então tu tem o teu Deus, eu tenho o meu Deus. É isso que eles respondem. Então, nós queremos o maior número de pessoas em Sião naquele dia. Sim ou não? A pessoa com quem você trabalha, a pessoa com quem você estuda, a pessoa com quem você tem algum tipo de relacionamento, não é para ela vir para esse lugar, é para ir para Sião, a Sião. Entende? E essa questão, uma vez, uma pessoa, ele não vem aqui, eu acho que nem vem em lugar nenhum. Ele disse, me responde uma coisa, essa questão de Deus. Eu disse, Deus é um título. Deus é um título. Aí ele disse, não, sabe por que eu pergunto? Porque eu falei com ele é até um representante de religiões afro, né? E eu disse, vai com Deus. E ele me respondeu assim, tá, ele disse, tu vai com o teu Deus que eu vou com o meu Deus. Você entendeu? Então, Deus é um. O nosso Pai é de todos nós. É Pai de todos aqueles que foram comprados do mundo para serem de Deus. Amém? Então, o que Elias fez aqui? Ele diz, escolham a quem vocês querem seguir. Por quê? Porque coxo não entra em Sião. E o que é o coxo? É aquele que está cocheando entre dois caminhos. Um pé no mundo e um pé com Jesus. Tá bem, eu estou lá no mundo. Oh, glória a Deus e aleluia. Até posto aquelas fotos, né? Aquelas fotos, né? Vocês sabem. Não vou entrar em detalhes. Glória a Deus. Né? Só falta ver não sei o quê. Glória a Deus. Jesus é bom, né? Vão para as mídias sociais com exposições dizendo glória a Deus. Mas todo mundo faz, mas todo mundo é assim. Mas você não é todo mundo. Habitante de Sião não é todo mundo. Nós estamos caminhando, nós temos um projeto, nós temos um propósito, temos um chamado. Davi foi ungido, Davi foi escolhido por Deus, Davi foi chamado, Davi foi ungido, ele passou por todos os processos e ele disse, coxo e cego não entra aqui. Por quê? Porque ele não era, olha para mim, o vento, ele não era, olha para mim por favor, ele não era nem coxo e nem cego. Ele pecou? Sim, ele pecou. Como todos nós pecamos. Mas a palavra de Deus, a minha Bíblia diz assim, que o justo cairá 7 vezes, mas de todas elas o Senhor levantará. Sabe por quê? Porque isso é uma questão de coração. É uma questão de coração. Então, Davi conquistou uma fortaleza. E o que nós lemos é que nem coxos, nem cegos entram nela. Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Eu prometo que eu vou bem devagar. Bem devagar. Não cocheie entre dois mundos. Aquele que anda com um pé num barco e um pé no outro barco corre o risco de ser rasgado ao meio. Então, o que o Senhor quer? O que Ele quer, o que Ele agrada? Nós temos acesso através da palavra, mas não é só a letra. O Espírito Santo nos lembra tudo. Nós não fomos deixados para cumprir as coisas com a nossa força. Aliás, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no braço do homem. E não é só do outro, é o meu também. Se eu confio aqui, estar aqui, tentando falar o que eu estou falando para vocês, confiando nas minhas capacidades, eu vou prestar conta seriamente diante de Deus e eu sei disso. Eu sei. Então, assim, nós não podemos confiar em nós mesmos para viver a vida cristã rumando para Sião. Nós precisamos confiar no Espírito Santo, precisamos, sim, cumprir as disciplinas espirituais.
que tem muita gente que não gosta de... Né? O que são disciplinas espirituais? É ler a palavra, é orar sobre ela para mudar conforme o que ela está falando, com a graça de Deus e não com a nossa força. É orar, é fazer jejum. Jejum, tu viu? Quieto, todo mundo quieto. Jejum, gente. Eu não como porque eu quero o pão do céu. Não faça... Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Você pode pedir todas as bênçãos. Todas as sortes e bênçãos nos foram dadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo que você quiser pedir, que está de acordo com a vontade de Deus, peça. 2 concordando, 3 recebem. Mas não peça. Peça essas coisas dizendo, Senhor, o Senhor quer saúde. O Senhor quer que você tenha saúde. Ele quer que você more bem. O Senhor quer que você se vista, claro, né? Então, o Senhor disse, se vocês buscarem o reino de Deus em primeiro lugar, João 6:33, essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o que vocês vão comer, vocês vão vestir, onde vocês vão morar. Isso vocês terão. Isso vocês terão. Agora, o verdadeiro pão do céu, quem dá é meu Pai. E tem gente que ganha todas as bênçãos e depois vai embora. Por quê? Porque nenhuma vez jejuou para pedir o pão do céu. E, portanto, o seu espírito está raquítico, enfraquecendo e sem força para caminhar a caminhada do Senhor. Amém? Se Ele é Deus, então sigamo-lo. Se Ele é Deus, sigamo-lo. Se Ele é o nosso Salvador, demos graças a Deus pelo Salvador. Se Ele é nosso Senhor, baixemos o nariz e obedeçamos. Porque o Senhor é Ele. Amém, queridos? Hoje é dia de celebração de ceia. Eu quero orar agora e vamos pedir ao Senhor que os olhos... Primeiro, tem uma promessa que é repetida lá em Hebreus. O Senhor diz, eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. Ele está em Ezequiel ou Jeremias e ele está também, a mesma promessa em Hebreus. Se assim, mas eu venho aqui, mas sabe, nada me toca, eu não sei, está faltando alguma coisa, tá bom, se é comigo, primeiro é comigo, vamos ver eu. Se é comigo, Senhor, que o meu coração está meio fechado, Senhor, me ajuda, troca meu coração. Se é alguma outra coisa que eu não entendo, eu vou orar, eu vou buscar a presença do Senhor. Não para sair atirando pedra em todo mundo, mas eu vou orar e pedir ao Senhor que a presença do Senhor se manifeste. Você está entendendo? Então, assim, se o entendimento está em trevas, é porque tem dureza do coração. E aí, se tem dureza de coração, o Senhor cala. O Senhor cala. Ele fala através de situações e tudo, mas como o coração duro ele não presta atenção, então ele não consegue receber a bênção, né? Então, digo isto, testifico no Senhor para que não andeis mais como também andam os outros gentios na vaidade do seu sentido. Não andem como eles andam. E a outra coisa é, se o Senhor é Deus, seguiu. Amém? Se o Senhor é Deus, seguiu. Amém? Vamos ficar de pé? Cidade maravilhosa, o Senhor Jesus nos comprou para que nós possamos ter acesso a ela. Lembra que o Senhor Jesus falou assim, que o reino é conquistado por esforço? Quem lembra? É isso. Não posso nem ser cego e nem coxo. E eu preciso sim, de fato, olhar para mim, analisar a minha vida, né, e ver onde eu preciso acertar, onde eu preciso consertar.